Olá pessoal, vamos começar hoje o tema da nossa terceira semana do terceiro ano do ensino médio. O tema de hoje vai ser sobre um filósofo francês que você provavelmente já conhece e se não conhece da aula de filosofia, conhece pelo menos da aula de matemática, porque ele foi o responsável pelo plano cartesiano, onde você tem o eixo X, o eixo Y, onde você faz aqueles gráficos e tudo aquilo. Mas mais importante de tudo, ele é um filósofo que contribuiu muito para a filosofia da Idade Moderna e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Primeiro vamos dizer do seu nome. Ele é chamado de René Descartes. O nome não é Descartes, não é assim que se fala. O seu nome é Descartes. E Descartes viveu ali no final do século XVI, início do século XVII, e a sua filosofia é praticamente toda ela baseada na ideia de tentar justificar o pensamento. De como eu posso, através da minha razão, chegar a um conhecimento que seja verdadeiro e inquestionável. Ao dizer isso, nós precisamos dizer também que Descartes era um racionalista. O que isso quer dizer? Ao contrário de outros pensadores que talvez a gente veja em outras aulas, ele acreditava que a verdade só pode ser buscada na razão, através da inteligência e do conhecimento. Então, ele é considerado por muitos, que gostam de dar pai e mãe para as coisas, como o pai do racionalismo, o pai daquela corrente filosófica que privilegia o raciocínio no lugar das experiências sensíveis, certo? Então, a primeira coisa aí que você já pode compreender é que Descartes sempre desconfiou das experiências sensíveis. Essas experiências, elas me enganam na maioria das vezes. E se elas me enganam, a verdade eu devo buscar no que não me engana. Ou seja, na razão, na inteligência. O que isso quer dizer? Que Descartes, ao procurar fundamentar uma verdade que fosse uma verdade inquestionável, ele começa primeiro por fazer um método. A palavra método quer dizer caminho seguro. Então ele estava procurando um modo de estabelecer uma verdade através de um raciocínio seguro que o levasse até essa verdade. E isso é chamado de método. Por isso que a parte mais conhecida da filosofia do Descartes, que é a filosofia cartesiana, é o método, em um livro dele chamado Discurso do Método. Esse método começa através da dúvida. Uma coisa muito simples, mas também muito poderosa. Então, esse método é conhecido também por método da dúvida sistemática ou ainda método da dúvida hiperbólica. Hiperbólica porque, considerando o próprio plano cartesiano, onde você escreve os gráficos, a hipérbole é um movimento que faz assim, é uma curva até o alto. Então, é uma dúvida que vai ser levada ao extremo. Significa, simplesmente, que ele vai duvidar de tudo. De tudo aquilo que ele tem contato pelos sentidos. Às vezes escuta um barulho ao longe, acho que é uma coisa e na verdade é outra. O mesmo acontece com a minha visão, que me engana o tempo todo. Quem usa óculos sabe muito bem disso, meu paladar, quando eu estou resfriado, por exemplo, eu não sinto o sabor da comida. E isso não quer dizer que a comida não tenha sabor, mas sou eu que não estou sentindo aquele sabor, Então, dessa maneira, ele começa a duvidar de tudo, o que pode chegar a mim através dos sentidos. Por isso, a dúvida chama de uma dúvida hiperbólica, de uma dúvida sistemática. Além disso, Descartes vai duvidar, como a gente está falando que essa é uma dúvida que vai até o extremo de que uma dúvida pode chegar, ele vai duvidar também da própria vida. Ele vai começar a duvidar da vida como um todo e de tudo aquilo que o rodeia. A pergunta aí, e essa é uma pergunta que ele coloca no livro, é: como é que você sabe que você não está sonhando agora? Então isso também gera para ele, uma dúvida de que tudo que existe agora ao nosso redor é só uma mentira, é só um sonho. Talvez estejamos sonhando e não sabemos. Isso é para te mostrar que o método vai ser de duvidar de tudo. Então ele cria uma série de situações imaginárias onde ele pode colocar as verdades que ele tem em xeque.
em dúvida. Por exemplo, como é que eu posso colocar em dúvida o fato de que eu tenho braços? Imaginando uma espécie de sonho em que eu fui colocado com 2 braços, 2 pernas e assim vai. Deu para você entender? Isso é o método que ele usou para levar a dúvida até um ponto crítico, até um ponto extremo. Ora, eu duvido do céu, eu duvido dos sons, eu duvido do que eu vejo, eu duvido das outras pessoas que existem, eu duvido do meu próprio corpo. Qual que é a única certeza que você tem disso? Quando você duvida de tudo, qual a única certeza que você pode ter e que nada pode derrubar? A única certeza é de que você duvida, certo? Eu duvido de tudo, ora, então eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Duvidar é pensar, então eu não posso questionar o meu próprio pensamento, a minha razão. Então, se eu penso, eu existo. Essa é uma verdade, na visão cartesiana, inquestionável. Eu não posso duvidar de que eu duvido. A garantia da existência é o pensamento. Mais um dos motivos que Descartes é chamado de um racionalista ou de um idealista, né? Então ele vai dizer, é uma das partes mais conhecidas do pensamento dele, penso, logo existo. Ou seja, eu sou uma coisa que pensa. Em latim essa expressão ficou conhecida como res cogitans. Eu sou uma coisa que pensa, ou melhor dizendo, eu sou uma coisa que existe para pensar. E este ato de pensar me dá existência. Assim, nós compreendemos que onde eu posso buscar a verdade é somente na razão, somente no pensamento. O meu pensamento é a única fonte verdadeira que me distribui verdades na vida. Mi sono chiuso solo in questa stanza da molti giorni e ho riflettuto su ogni momento della mia vita passata di cui ho memoria e sono giunto a questa conclusione. Io mi devo assolutamente liberare della mia infanzia se voglio riuscire a conoscere di che cosa è capace la ragione umana. Voglio darvi una notizia, signori. Voi siete i primi a conoscerla. Ho deciso di abbandonare i miei libri. Che ne dite, signori? Siete davvero convinto che riuscirete a lasciare in Francia quella parte di voi stesso che tiene prigioniera la vostra ragione? Ebbene, bisognerà pure che io faccia qualcosa per liberarmi dei pregiudizi nei quali sono cresciuto e sono stato educato. Incredibile. Ammettere di avere dei pregiudizi. È cosa rara ai nostri giorni che qualcuno lo riconosca. Quando eravamo piccoli, noi abbiamo appreso che con i capricci e le lacrime ci potevamo fare ubbidire dalle nostre nutrici e ci siamo così anche persuasi che il mondo era a nostra disposizione. E dallo stesso modo, fin dall'antichità, che è il tempo dell'infanzia dell'umanità, l'uomo si è persuaso che la Terra è piatta e non tonda e che essa rimane immobile al centro dell'universo e si è fatto innumerevoli altre opinioni, anch'esse false, sulla realtà, di cui gli è molto difficile disfarsi, ancora oggi. I nostri maestri hanno rivestito di parole sapienti queste opinioni arcaiche e così facendo hanno radicato fortemente in noi la forza dell'errore che esse contengono. Ho deciso di rifiutare ogni opinione, anche le mie, come se fossero tutte false, e ho deciso anche che non accetterò, se non prima di averle attentamente esaminate con la mia ragione, che quelle sulle quali avrò raggiunto una assoluta certezza. Farò come un mercante di mele, il quale svuota tutto il cesto, temendo che qualche frutto sia marcio, e vi rimette dentro solo i frutti sani. Vamos então agora falar das atividades. A questão 1 diz o seguinte: Descartes pode ser considerado um cético? Não pode. Por quê? Porque ele busca uma verdade, certo? E nenhum cético busca a verdade. O cético é justamente
aquele que nega toda a verdade e nega que nós possamos atingi-la, porque ela realmente não existe. Se você quiser saber um pouco melhor sobre isso, vê esse meu vídeo aqui sobre a existência da verdade. Eu falo sobre os céticos. A questão 2, ou a atividade 2, é uma atividade bastante complicada e de fato ela cai muito em vestibular e Enem. É uma das partes mais famosas do pensamento cartesiano e também uma das um pouco mais complicadas. É sobre o gênio maligno. No início da aula eu falei para vocês que o método cartesiano era o método da dúvida. E que ele vai duvidar de tudo. De tudo! Mas como que ele poderia duvidar de que eu estou vendo uma coisa ali, ou estou ouvindo um barulho lá, ou mesmo estou falando, ou duvidar inclusive de que eu tenho uma boca para falar, né? Porque ele duvidou de tudo isso. Ele criou, de uma maneira assim, metódica, um gênio desse mesmo que você está pensando, né? Um gênio assim como o do Aladim, ou um espíritozinho que ficava colocando na mente dele essas mentiras. Então, olha, ele colocava, através dos poderes mágicos dele lá, uma mentirinha. Olha, você tem um corpo. Olha, outras pessoas existem. Você ouve sons, esse som é verdadeiro. Você tem uma boca que fala. Existe um céu que é azul. E nesse céu existe um sol. E todas essas mentiras eram colocadas para ele através desse gênio. Presta atenção. Isso é uma historinha que ele criou para si mesmo, para poder pensar numa possibilidade de duvidar de tudo. Então, esse espíritozinho, esse gênio, ele era responsável por fazer com que Descartes tivesse um monte de mentiras na mente. Ora, a única coisa que esse gêniozinho maligno do mal não pode fazer é impedir que eu pense sobre o que ele está colocando para mim como mentira e duvide disso. Ele não pode me impedir de duvidar dele. Ora, se ele não pode fazer isso, eu o venci. Por quê? Porque toda vez que ele colocar para mim algo que eu talvez considere como mentira, eu vou duvidar dele. E ao duvidar, eu não vou aceitar as mentiras que ele diz para mim, mas vou procurar eu mesmo a verdade. E nós sabemos onde? Na razão, na inteligência, no pensamento. Eu sei que é bastante complicado entender isso, de como ele fundamenta a existência no pensamento. Eu sei também que é difícil concordar com ele. Mas Descartes vai ter uma série de críticos depois disso. Mas o que importa é que ele estabelece a importância do conhecimento para organizar as ideias. E isso a gente vai ver muito depois, lá no século XVIII, que vai ser de grande importância para o fundamento de outra filosofia. O que você precisa entender agora é que Descartes apresentou um método de dúvida sistemática e ao duvidar de tudo, ele não pode duvidar de que ele duvida. Então, se ele duvida, ele pensa. E se ele pensa, ele existe. É assim que funciona o movimento do método cartesiano. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou pergunta durante as aulas, que eu vou esclarecer para você da maneira mais didática possível. Ok? Então é isso por hoje. Até a nossa próxima aula. Um abraço.